Graças a Deus, graça e paz a vós outros da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que podemos estar juntos novamente para mais uma comunhão referente ao assunto, até mesmo essa série, a Bíblia. Pela misericórdia de Deus, podemos perceber que a Bíblia é um falar impresso de Deus para alcançar todos os homens em qualquer tempo e espaço. É o primeiro livro que nós cada vez mais precisamos amar, apreciar, precisamos valorizar e até mesmo ler diariamente, assiduamente. Então a Bíblia realmente é algo notável. A Bíblia é um livro muito importante na vida do cristão. A Bíblia, ela é o livro dos livros, ela é o livro. E é o primeiro livro que nós devemos ter em nossa cabeceira, é o primeiro livro que nós devemos ter na nossa mesa de escritório, até mesmo na mochila, no carro, não tomá-la como um amuleto, mas sim tê-la como algo que realmente nos satisfaz. A Bíblia é o falar de Deus, é o falar impresso de Deus, é o próprio sopro de Deus para nós. Por quê? Porque homens santos falaram da parte de Deus, movidos, induzidos, conduzidos a falar por Deus através do Espírito Santo. E hoje está em nossas mãos algo que nós podemos apalpar, algo que nós podemos ler, desfrutar, conhecer as profundezas de Deus e também praticar. Consequentemente de tudo isso, nós crescemos, amadurecemos e há a edificação da igreja. Pela misericórdia de Deus, somos inteiramente gratos a Ele por tamanha misericórdia de nos ter dado a Bíblia e interiormente nos ter dado o seu Espírito, para que possamos entender a Bíblia, na qual a sua essência é o Espírito. E um item importante dentro da questão da Bíblia é que ela começou a ser escrita por ordem de Deus a partir de Moisés, cerca de 1400 anos antes de Cristo. Repito, a Bíblia começou a ser escrita por ordem de Deus a partir de Moisés, cerca de 1400 anos antes de Cristo. Vamos ler, por favor. Você abra sua Bíblia aí lá em Êxodo, ou Êxodo. Êxodo, capítulo 17, versículo 14, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Então o ponto aqui é: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué. Isso é maravilhoso. Capítulo 24, versículo 4, podemos ler também um pouco mais à frente, que diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. O ponto aqui é que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Ele escreveu todas as palavras do Senhor. Como eu disse, foi por ordem de Deus, a partir de Moisés, que começou a escrever 1400 anos antes de Cristo. Vamos ler também o capítulo 34, também de Êxodo, um pouco mais à frente, versículo 27, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. O ponto aqui novamente podemos ver que disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras. O Senhor usou Moisés, o Espírito Santo tomou Moisés, a tal ponto que ele pudesse falar por Deus, movido pelo Espírito Santo. Vemos também em Números. Vamos abrir lá em Números. Por favor, abra lá em Números, capítulo 33. 33, versículo 2, se não me engano. Sim. Capítulo 33, versículo 2 do livro de Números, diz: Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor,
e são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. O ponto aqui é: escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. Graças a Deus. Vamos ler também outro livro de Moisés, que é o livro de Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 24. Vamos lá. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro. Graças a Deus. Senhor Jesus, tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro. Puxa, nós devemos realmente glorificar, louvar, exaltar o nome do Senhor, porque hoje nós temos o Pentateuco em nossas mãos, hoje nós temos a Bíblia, completa em nossas mãos, para que nós possamos contatar Deus, para que possamos desfrutar desse Deus maravilhoso, Senhor Jesus. E também a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia era composta por muitos livros de vários autores, através de muitos séculos, sendo contudo um livro. E é em si mesma o milagre proeminente dos séculos. Esse livro é maravilhoso. É o livro dos livros. A Bíblia é a palavra de Deus no sentido de que nenhum outro livro do mundo pode ser. Quero enfatizar isso, que nenhum livro jamais poderá substituir a Bíblia, conforme nós vemos em comunhão, Então isso é maravilhoso. Nenhum livro pode ou poderá substituir a Bíblia. Podemos ler 2 Samuel. Você pode abrir lá em 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. Diz assim: O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Isso é maravilhoso. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Senhor Jesus, quanto mais desfrutamos da palavra, quanto mais entramos nas profundezas do coração de Deus que está na palavra, mais nós nos enchemos do Espírito, através do exercício do nosso Espírito, e assim podemos, ao abrir da nossa boca, falar das riquezas de Deus. Podemos dispensar ao abrir da nossa boca, podemos dispensar Deus para as pessoas. É Deus saindo de nós, Deus fluindo de nós para alcançar as pessoas. Ao abrir da nossa boca, cremos que é o Espírito, nos conduzindo a falar por Deus, a suprir Deus para as pessoas. Um dia, você e eu bem sabemos que Deus enviou os seus servos para nos anunciar o Evangelho. E estes que nos anunciaram o Evangelho falaram da parte de Deus. E uma vez que falaram, nosso coração ardeu. E com isso cremos com o coração e confessamos com a boca que Jesus Cristo, o Senhor, é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha salvação. Nós confessamos naquele momento os nossos pecados, nossas ofensas e transgressões, fomos redimidos pelo sangue de Cristo, nosso nome foi escrito no livro da vida e fomos batizados, separados e santificados para viver para Deus. Então isso é maravilhoso. Então algo causou efeito em nós, alguém veio e anunciou o Evangelho para nós. E este que anunciou também era o enviado de Deus, alguém que estava cheio de Deus, através do quê? Através da palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, portanto, neste momento, nesta comunhão, apresentei aos irmãos mais um pedacinho, mais uma porção da importância que a Bíblia é na vida do cristão, sabendo que Deus deu ordem a Moisés para que ele pudesse escrever, e ser registrado e estar ao nosso alcance hoje. E também sabemos que o livro, a Bíblia, é o livro dos livros e que nenhum outro livro jamais poderá substituí-la. Deus é fiel em todas as coisas. Que Deus vos abençoe, que Jesus Cristo seja a paz e o árbitro em vosso coração. Graça e paz, santos. Cristo é o Senhor. Amém.